que a gente deve encontrar no abstract? Eu falei na leitura anterior, e isso também deve valer para o TCC de vocês, o abstract é escrito em um parágrafo só, tá? E ele tem que ter, bom, geralmente se espera que tenha de 150 a 500 palavras, né? Ou caracteres, eu acho que é caracteres. Não pode ser muito extenso, não, porque porque tem que ser curto e bem conciso, porque ajuda a pessoa que está fazendo a pesquisa a saber se este trabalho serve para ele ou não serve, se o descarta ou salva, tá? Então ele deve apresentar 4 coisas importantes, e vou mencionar mais uma, porque em alguns casos é considerada importante, mas não é tão importante assim. Tem que ter objetivo claro, metodologia, tá bem resumida, resultados, o que encontrou de mais importante e conclusão, ou seja, a conclusão mais relevante, tá? Mas isso muito curto, muito resumido, tá? Então, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. E, em alguns casos, deve vir o tema geral da pesquisa na primeira frase. Então, em alguns abstracts, você vai encontrar na primeira frase o tema geral da pesquisa, ou seja, alguma espécie de introdução para a pesquisa. E este, curiosamente, tem, no anterior não tinha. E vamos mostrar e identificar esses aspectos que a gente deve encontrar. Os hidróxidos duplos lamelares são limpadores, não, removedores potenciais de contaminantes aniônicos. Isso é o tema da pesquisa? Não, isso é um contexto. Para aplicar estes materiais ao tratamento da água, é essencial entender como as propriedades estruturais dos hidróxidos duplos lamelares controlam suas afinidades de ligação preferenciais para contaminantes específicos, né, na presença de outros ânions. Tá? Isto, para mim, é contexto. Neste estudo, os hidróxidos duplos lamelares, baseados em magnésio, alumínio e nitrato, com diferentes orientações, foram investigados para sua dissolção preferencial do 2,4-D, que é um herbicida, tá? E depois disso, amostras contendo íons nitratos com... E aqui já fala sobre outra coisa. Então, este primeiro, ou dito melhor, esta frase daqui, ela fala de quê? Do objetivo. Então, o objetivo está claro aqui. O tema está aqui embutido nestas duas frases, tá? O tema está embutido nessas duas frases. Mas é uma espécie de tema meio contextual. Então, vou marcar aqui que aqui ele colocou em duas frases o tema, tá? Não é o que eu gostaria, mas está assim, está em duas frases, tá bom? E aqui, em amarelo, está o objetivo. Então, nisso que o aluno tem que identificar. Que mais? Aí ele fala: amostras de hidróxidos duplos lamelares contendo íons nitratos com orientações paralelas e perpendiculares, que já menciona até a codificação, paralela ELDH5 e perpendicular LDH3, exibiram diferentes características de dissolução sob condições de competição com ânions coexistindo para sítios de ligação superficiais. Isto é metodologia? Não. Isto indicar como é que ele fez os testes, ou seja, ele preparou ou comprou os hidróxidos duplos lamelares? Também não. Ele passou direto para onde? Para os resultados. Ele já está explicando o que ele encontrou. Então, isto não é metodologia, isto é resultados. O que ele de fato encontrou. Que faltou que explicar? Como que ele fez? Sintetizou? Que método? Como foram feitos esses testes em batelada, em coluna de adsorção, de remoção? Não sei. Assim, não me dá uma ideia clara. Tá? Então, se eu, por exemplo, estiver estudando hidróxidos duplos lamelares sintetizados com NOH3 como ânion interlamelar, eu não sei, eu não vou saber como escolher este trabalho, porque ele não me disse se sintetizou, ele comprou. Isso é muito ruim. Nem se caracterizou, e não se... Então, faltou essa parte ali. Aqui diz, porque o 2,4-D é inacessível à região interlamelar,
do LDH5, a dissolção deste herbicida aconteceu principalmente na superfície externa deste LDH5 e foi facilmente essa palavrinha, submetida, né, a efeitos negativos a partir do aumento da concentração de ânions que competem, como o sulfato, o ácido carbônico, o cloro, o nitrato, etc. Aí pergunto, isso é metodologia? Não, continua sendo o quê? Resultados encontrados. Ele continua explicando resultados. Por outro lado, os nitratos da intercamada, da interlamela, no caso do LDH3, é prontamente trocado, ou seja, rapidamente trocado pelo 2,4-D. Tá. Então, no primeiro houve um processo de adsorção superficial, no outro houve troca iônica. Dessa forma, a conjunção com a adsorção na superfície, o 2,4-D pode também ser adsorvido na superfície interna, não necessariamente na externa, na superfície interna, principalmente na intercamada ou interlamela, no caso da amostra LDH3. Pronto, continua sendo o que? Resultados. Tá? Só para mostrar como é que alguns artigos constroem seu resumo e outros não. O LDH3 exibiu uma maior capacidade de adsorção, provavelmente porque ele consegue fazer na interlamela, que tem uma capacidade maior de adsorção, que o LDH5. E o 2,4-D, ou a adsorção do 2,4-D nesta amostra, foi menos afetada pelo aumento da concentração dos ânions que competem. Que ânions? Esses de aqui. Então ele continua aqui mostrando os resultados. Tá? E olha só, no finalzinho, e aqui vou mudar a cor de novo, vou botar este daqui, ele bota, em resumo, ou seja, a conclusão. A remoção seletiva de 2,4-D em solução com uma composição química complexa, ou seja, com vários outros ânions, pode ser maximizada usando este composto contendo que nitratos na interlamela orientados perpendicularmente. Ou seja, o que ele mostrou aqui, que uma dissolve na superfície e outro por troca iônica, se deve basicamente a que, no de troca iônica, ele tem a interlamela, as moléculas de NeOH3 orientadas perpendicularmente, que ele já tinha mencionado aqui. Tá? E bom, isto é uma conclusão que é a mais importante do trabalho. Então, repetindo, o que devemos encontrar no abstract? Objetivo, tá? Uma frase com o tema, ele contextualiza, né? Não é o que eu escreveria, né? Mas tudo bem, ele contextualiza, ele fala que estes LDHs são potenciais limpadores, removedores, e eles são muito aplicados, e dependendo da sua capacidade de ligação com as espécies que querem ser eliminadas, tudo bem, contextualiza. Tá? Alguns artigos colocam assim uma frase inicial e outros não. Depois vem o objetivo, depois deve vir que a metodologia, ou seja, como é que ele fez esses testes de remoção em temperaturas diferentes, estudou o tempo diferente, não diz nada. Então ele passou batido essa parte e não me deixa. Se alguém está estudando somente a remoção, aí esse trabalho é interessante, mas quem não está estudando não tem como saber. E bota vários parágrafos contendo que os resultados, tá? E um último parágrafo contendo que a conclusão mais importante, tá? Essa é a mais importante, porque de um trabalho se tiram várias conclusões, mas a mais importante, o resultado mais relevante, tá, aqui encontrado, foi que os hidróxidos duplos lamelares, baseados em magnésio e alumínio e com nitrato na interlamela, que tem o nitrato na posição perpendicular, são os que removem mais eficientemente este herbicida de soluções aquosas, mesmo estando em solução aquosa, outros ânions contaminantes, tá?
como sulfato, cloreto, nitrato, carbonato, brometo. Então, é isso. Então, faltou. Se excedeu nessa parte aqui? Bastante. Então, é um bom abstract? Não, não é. Mas o aluno já vai entendendo. Ah, professor, mas aqui o que ele deveria ter colocado? O que ele colocou aqui, mas cortando palavras, juntando em uma única frase. Dá para fazer isso? Dá. É só ler. Os autores têm, o autor, no caso o aluno, tem que ler, reler e cortar. Tá? Porque se chegar um texto assim para mim aqui, eu vou falar, olha, esta parte aqui resume numa única frase de 3 linhas, ou de 4, pronto. Mas coloca a metodologia. Bom, outro aspecto também importante são as palavras-chave. E as palavras-chave indicam que a importância do assunto, né? Ou seja, ele colocou como palavras-chave, vou mudar para o amarelo, 2,4D. Por quê? O trabalho trata da remoção de herbicida a partir de um nanomaterial. Tá? E por que método? Pelo método de adsorção, porque tem vários métodos. E usando que material ou nanomaterial? Hidróxido duplo lamelar. Tá? E aí ele estudou o que exatamente? Uma remoção preferencial. Tá? Isso não fica muito claro, mas tudo bem. Depois ele fala adsorção competitiva e tratamento de água. Tá? Essas são as 6 palavras-chave que ele achou conveniente. Tá? Aqui ele não botou síntese, estudo da dependência do tempo, nada disso. O mecanismo de adsorção, ou a termodinâmica da adsorção, nada disso. Então não devo esperar nada disso no trabalho. Tá? Se eu encontrar isso no trabalho, significa que a escolha das palavras-chave foi errada. Bom, agora passamos... Aqui já temos uma ideia, né, de que ele fez. Tá? Está bem escrito isto? Mais ou menos, está faltando a metodologia. E está faltando a metodologia e esta parte aqui deveria ser bem resumida. Tá? E outra coisa também, não é necessário colocar em resumo, né? Pode ser colocado nesse trabalho, você concluiu tal coisa. Né? Tá? Isso é importante. Outro aspecto importante para o aluno ter em conta que o abstract, ou resumo, não tem citação bibliográfica. Ou seja, você não vê aqui citando ninguém. Claro que não. Nem nas primeiras linhas, que são aspectos contextuais, ele não cita ninguém, porque se caracteriza por não citar ninguém. Outro aspecto também importante que deve se encontrar aqui é a quantidade de palavras. Você não pode ser um resumo de uma página, né, no caso do TCC. São parágrafos curtos, resumidos, tá? O que deve se encontrar, o que deve se apresentar aqui são as coisas mais importantes encontradas no trabalho. O mais importante. Mais do que isso, não. E isso, de novo, chamando a atenção para o aluno, porque quem está lendo o trabalho, ele quer saber se o trabalho serve ou não serve para ele. Então, ele quer encontrar, logo de cara, a informação, o que ele quis estudar, como é que ele fez, ou seja, metodologia, o que ele encontrou de mais relevante e qual a principal conclusão do trabalho. Isso. Tá? Isso é muito importante. Então, se esse trabalho não apresenta isso, acaba tendo dificuldades de ser selecionado. Então, teve falhas aí? Sim, teve falhas. Isso também para os artigos que vocês podem vir a escrever a partir dos seus TCCs no futuro. Então, isto pode ser utilizado tanto para um TCC quanto para um artigo de congresso.